Saúdos, caros irmãos e ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado É a hermenêutica a rainha das interpretações? Ponto de interrogação. É a hermenêutica a rainha das interpretações? Ou a rainha de todas as interpretações? E porquê é que eu decidi fazer este estudo? Eu decidi fazer este estudo porque, infelizmente, muitos líderes de congregações, muitos pastores, e em especial aqueles que tiraram cursos de teologia, eles enfatizam que só podemos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, através da hermenêutica. Ou seja, quem não estudar hermenêutica, e para estudar hermenêutica tem que fazer um curso de teologia, ou estudá-la à parte, como a disciplina da teologia sistemática. E eu aqui vou comprovar que isso está completamente equivocado. Amém? Portanto, a pergunta que fica é a hermenêutica a rainha de todas as interpretações, ou a rainha das interpretações? Agora eu te respondo claramente que não. Glória a Deus. Primeiro, glória a Deus. Aleluia. Primeiro vamos para as palavras que Jesus falou. Jesus disse em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então há duas coisas que eu tenho que conhecer e tu deves conhecer também. Glória a Deus. Tu tens que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eu só vou errar não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. São duas coisas que eu tenho que conhecer. A Bíblia não diz que eu tenho que ter curso de teologia. Posso até tirar. Mas a Bíblia não manda tirar. Ripalabai. A Bíblia manda ter duas coisas. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo tinha estudado aos pés de Gamaliel. Era um homem com um tremendo conhecimento não somente escritural do Antigo Testamento, aleluia, como também tinha um conhecimento secular, porque ele estudava outras coisas. Ele pediu para lhe trazerem os livros, mas ele disse tudo o que ele conheceu o reputava por escória, por fezes, como se não valesse nada. Aleluia, glória a Deus, porque o mais importante, meu irmão, é tu teres as Escrituras e o poder de Deus. Tu podes até ter diploma de teologia, podes até ter curso de teologia, podes até ter muita hermenêutica, mas não vai resolver o problema. Além disso, glória a Deus, a hermenêutica, como tu vais ver, na sua origem é algo diabólico. Ai, pastor, como é que o pastor interpreta as Escrituras? Eu faço uma exegese do Espírito Santo. O que é exegese? São regras de interpretação. Mas do Espírito Santo. Não da hermenêutica. A gente já lá vai ver por causa da sua origem diabólica. Amém? Então o que é hermenêutica? Muita gente diz, isto, pastor Luís, que palavrão. O que é hermenêutica? Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode refletir tanto a arte de interpretação. Portanto, a arte é um ofício que se aprende, que pode se referir tanto à arte da interpretação, portanto já falei desta, quanto à prática da interpretação. A hermenêutica tradicional é a que se refere à interpretação de textos escritos. Amém? Vamos agora à origem da hermenêutica. A hermenêutica vem do verbo grego hermeneuein, ou hermeneuein. Não sei a pronúncia correta, que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Portanto, eles criaram um verbo baseado, já vais ver, na sua origem, num deus pagão chamado Hermes. Então, a hermenêutica, como tu vais ver, ela é paganismo dentro das igrejas. Através da hermenêutica, através da teologia em geral, nem toda a teologia é totalmente nociva. Se ela for baseada apenas nas Escrituras e no Espírito Santo, ela não é nociva.
Mas se ela tiver, aleluia, filosofias vãs, interpretações humanas, aí já vais ver que é nociva. Então, a hermenêutica vem de Hermes. De onde é que surgiu este verbo hermeneuein? Não é? O verbo que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. De onde é que surgiu hermeneuein? Surgiu de Hermes. Hermes, que era ou é o mensageiro dos deuses, plural. Glória a Deus. Xarabandarai. Mas em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, diz: não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura de semelhança daquilo que há no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas da terra. Nem te inclinarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, esse capítulo 20, versículo 13, diz: não terás outros deuses diante de mim. E em Êxodo, capítulo 6, versículo 4, glória a Deus, não é? Diz: ouve, ó Israel, Shema Israel, aleluia, o Senhor teu Deus, Yah Eloheinu, é o único Senhor, aleluia, Yah Echad, é o único Senhor. Quem crê, diga aleluia. Então, aleluia. Então não terás outros deuses. Será que eu preciso da ajuda de um Deus estranho? Ou de algo que vem da filosofia grega? Como tu vais ver, isto tem a ver com... é o ramo da filosofia. O que é que diz a palavra de Deus? Porque diz aqui, a hermenêutica é o ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação. O que é que a Bíblia diz acerca da filosofia? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Olha aí como o diabo... porque o diabo vai entrando devagarinho. Antigamente, aleluia, nos dias da igreja primitiva, durante o primeiro século, a santificação do cristão era até nas vestes, era em tudo. No corpo, que é santo, é o templo do Espírito Santo, e também nas vestes. Mas agora, nos últimos dias, desde que surgiu muita teologia humana, muita teologia distorcida, diabólica, muitas doutrinas de demónios têm entrado, como esta, que eles dizem que roupa é apenas usos e costumes. Que roupa, não é, nenhuma roupa é pecado. Quer dizer que a pessoa pode andar nua, seminua, pode andar com uma verte escandalosa, sensual, transparente, curta, decotada, cavada, pode andar com uma minissaia, com um topinho, com um ganda de coto, os seios a saltar cá para fora, com uma roupa tão colada que vê-se o corpo todo, vê-se até as partes íntimas. Então, eles dizem que isso daí, isso não é pecado de sensualidade e de lascívia, essas roupas. Não. As roupas são apenas usos e costumes. Isso veio da hermenêutica. Então, esses e outros conceitos têm vindo a entrar como a teologia da prosperidade. Que as pessoas só vão na igreja para receber coisas da parte de Deus, mas não vão para entregar nada. Então, cuidado com as falsas interpretações. Oh, Rabá, Samaia! Cuidado! Aleluia! Então vamos aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que é que diz aqui sobre a filosofia. Portanto, a hermenêutica já vimos que é um ramo da filosofia. Então pertence à filosofia. E a Bíblia nos diz para irmos para a filosofia para interpretar as Escrituras? Não. Glória a Deus. Eu hoje vou dar um cheque-mate nos teólogos, nos professores da Bíblia e nos doutores, porque há teólogos e teólogos, há professores da Bíblia e professores, e há doutores e doutores. Há quem tenha o dom de mestre, dom de ensinar. Glória a Deus. Isso aí é dom para ensinar. Até para pregar tu tens de ter dom. Depois já vamos ver, não é, irmãos? Aleluia, como é que a gente vai interpretar? Interpretamos pelo Espírito Santo, obviamente. Mas tu já vais ver uma coisa tão tremenda. Então, hermenêutica, até para pregar. Depois vamos ver num outro estudo que é sobre a homilética. Há quem diga que a homilética é a arte de pregar. A arte de pregar. A arte é um ofício que se aprende, irmão. A pessoa não aprende a pregar. A pessoa tem dom para pregar, ou não tem. Ou tem a palavra da sabedoria ou a palavra da ciência, que é a palavra da revelação, ou não tem. É dom. Aleluia. Então ninguém prega porque estudou bem, porque estudou homilética. Os padres estudam 13 anos homilética e outras disciplinas, latim. Aleluia. Que o latim não tem nada a ver com os originais. Tu tens que estudar alguma língua, estuda hebraico.
Porque os originais foram escritos em hebraico e porque o próprio Jesus no Novo Testamento falou em hebraico. Embora, quando foram a registar, não é, traduziram para o grego e os originais do Novo Testamento estão em grego. Porquê? Porque Jesus disse, pregai o Evangelho. Então é um só Evangelho para toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele mandou pregar o Evangelho, mas ele falava com os seus conterrâneos, com os judeus, com os seus discípulos, em aramaico e em hebraico. São duas línguas primas. O aramaico é também chamado siríaco. Aleluia, glória a Deus. Por exemplo, no hebraico tu tens Av. Av quer dizer pai. No aramaico tu tens Abba. Abba. Só leva mais uma letra, mais uma consoante. Remandogou, shodogou, cantarai, aramanai. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia. Repalabai, surian. Então são muito parecidos. Glória a Deus. O hebraico e o aramaico. Então, Abba quer dizer paizinho, papá. Ou paizinho. Então, para tu entenderes o mistério de Deus, Jesus falava em hebraico e em aramaico. Ele não falava em grego, embora soubesse falar grego. Mas quando ele falou as suas pregações, os seus ensinos, tudo o que está registrado no Novo Testamento foi em hebraico. Porém, Jesus disse, pregai o Evangelho para toda a criatura. E se os originais do Novo Testamento tivessem sido escritos em hebraico, ninguém ia entender, a não ser os judeus, o povo de Israel e alguns poucos judeus que estivessem espalhados pela Europa. Então, não teria êxito. Agora, o grego koiné comum era falado em todo o Império. E por isso foi registado em grego koiné. Depois há detalhes, um dia posso dar um estudo sobre isso, quando ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele, na realidade, ele não disse o alfa, citando o grego. Mas o alfa é a letra grega correspondente ao Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Glória a Deus. E o ômega corresponde ao tau, ao tav. O tav, a última letra do alfabeto hebraico. Porque a letra Aleph no alfabeto hebraico, a primeira letra do alfabeto hebraico, não só quer dizer pai, mas quer dizer El. Porque Aleph é uma letra que não é pronunciada. O que lhe dá a pronúncia é a vogal que pode estar inserida nela. Então, o que dá a pronúncia, o nome Deus em hebraico é El. O nome de Deus plural, que é Elohim, também se escreve com Aleph. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é Deus. Aleluia. E o tal quer dizer marca ou cruz. Jesus morreu na cruz. Ele é o primeiro e o derradeiro. O fim de todas as coisas é Cristo. O fim da lei é Cristo. Aleluia. E justiça para todo aquele que nele crê. Então, para tu entenderes, tem gente aí fazendo muita asneira, glória a Deus, porque não conhece, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Então, fica-te com isto. Aleluia. Quando muito, quem souber, quem puder, pode estudar o hebraico. Não interpretações, mas o hebraico, para ler a Bíblia no original. Vai ler o Velho Testamento no original hebraico. Orianta la basúria cantai. E pode estudar grego koiné, para ler em grego koiné, no Novo Testamento. Agora, glória a Deus, para que a pessoa vai estudar, por exemplo, psicologia? Já provei que psicologia não é para pastores, não é para pregadores, não é para profetas, aleluia, não é para mestres. Psicologia na igreja é para gente, aleluia, que quer manipular as massas com a sabedoria humana. Glória a Deus. Então isso tem que estar afastado. Psicologia tem que estar fora da igreja. A autoestima tem que estar fora. Porque a autoestima é o orgulho. Então estão criando uma cambada de crente soberbo, nariz empinado, com essa história da autoestima. Tens de te estimarem muito. Tu crê em ti, confia em ti, tem fé na tua fé. Isso é tudo falsidade. Tens de ter fé em Deus, confiar em Deus, crer em Deus, não em ti. Maldito o homem confia no homem. E que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, pois será como uma tamargueira no deserto. Então cuidado, irmão, com filosofias vãs. Então vamos aqui, Colossenses. Vais ficar impressionado, Efésios, Filipenses, Colossenses. Deus vai dando muita palavra. Eu quero só falar um pouquinho, mas Deus vai dando mais palavra. Mas é para tu saberes,
Glória a Deus que é pecado estudares a Bíblia? Não. É pecado tu analisares, estudares? Não. Deves estudar. Deves ler a Bíblia. Principalmente a Bíblia. Já vais ver. O perigo está na teologia. Porque através da teologia, por exemplo, criaram uma teoria chamada Teoria do Intervalo da Terra. Um homem chamado Thomas Chalmers... vamos à raiz disto, mas eu não quero também me esticar muito, porque o meu tempo também aqui é resumido. É assim, desde o início, aliás, desde o Velho Testamento, que foi dado a Moisés, que os judeus queriam que Deus criou tudo em 6 dias literais, consecutivos e ininterruptos, e sem pausas, para ir dormir uma soneca, para tomar um lanchinho de Deus. Então eram 6 dias, aqueles 6 dias da criação eram 6 ion. Cada dia era um ion. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro ion. Cada dia, até o sexto, é um período de tempo de 20. Queriam que fosse um período de tempo literal, 24 horas. Era um dia mesmo. Glória a Deus, porque não teria lógica ser um período maior, porque Adão foi criado no sexto dia. Ele viveu, se eu não estou em erro, 930 anos e depois morreu. Então, se aquele dia fosse um período maior do que um dia, se fosse um período, por exemplo, de um ano ou de 1000 anos, então a Bíblia estava a mentindo quando diz que ele viveu 930 anos e morreu. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, glória a Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E Adão, o homem, foi criado no 6º dia da criação. No 7º Deus descansou. Então repara, se aquele período de tempo fosse 1000 anos, então Adão não tinha morrido com 930 anos. E a Bíblia estava mentindo. Ramanagashaya Pantarai. Oh, glória a Deus. E foram todos os dias de Adão depois... Aliás, foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então Adão teria vivido 1 milhão de anos, ou 1930 anos. Então a Bíblia estava mentindo. Então aquilo foi dia literal. Então, até... Glória a Deus. Glória a Deus. Até o século XIX... Até o século XIX, toda a gente queria... Até meados do século XIX, que a Terra foi criada em 6 dias literais consecutivos e ininterruptos. Dias literais de 24 horas. Porque houve tarde e manhã, ou seja, parte escura do dia e manhã. Houve Erev, Aleluia, e Boker. Repalabai, Sharabagai, parte escura do dia, que é o anoitecer, mais ou menos das 6 da tarde até às 6 da manhã, o anoitecer, e a parte clara das 6 da manhã até às 6 da tarde. Dia de 24 horas. Glória a Deus. Repalabai. Mas, no ano de 1814, um homem que, no ano de 1800, tinha entrado para a maçonaria, glória a Deus, 14 anos mais tarde, ele inventou a teoria do intervalo da Terra. A dizer que há um intervalo de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1.2 que abria todos os supostos milhões de anos para a vida na Terra. Na altura tinha só milhões, agora já vai em bilhões, quando a Terra só tem 6.000 anos, pouco mais. Então vê como o diabo foi entrando através da teologia. Ele era um teólogo, Thomas Chalmers. Era o líder da Igreja Livre na Escócia. Era teólogo e filósofo. Atenção. Ele inventou o intervalo da Terra, que Satanás caiu e com a queda destruiu a primeira criação, a primeira Terra, e teve que se reconstruir novamente. Mentira, meu. Não houve nenhum intervalo da Terra. Deus criou tudo. Porque Deus falou, e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Como é que Deus podia dizer que eis que era tudo muito bom se já houvesse o pecado entrado no mundo? Remaldição e morte, extinção de espécies, de milhares de animais como os dinossauros. Seria impossível. Dinossauros são contemporâneos do homem. Nos dias do profeta Isaías ainda fala lá de dragões. O dragão, a serpente está no mar. Alabai, plesiosauro. Fala, aleluia, repalabai. Nos dias de Jó, que é anterior a Abraão, cerca de 2000 a.C., a Ramanai Jó contemplava um animal cuja cauda era do tamanho de uma árvore de cedro. O Behemoth, provavelmente um dos maiores dinossauros que Deus já criou. Arabandorabacantorabai. Um género de um brachiosauro, um supersauro, um argentinossauro com aquela cauda enorme. Então, atualmente não existe um animal que tenha a cauda do tamanho de uma árvore de cedro. De uma árvore de cedro. Não é hipopótamo, não é elefante. Amém?
Então, vê, o homem ele é contemporâneo dos dinossauros. É grande mentira que contam. Criaram essas mentiras todas e é pregado nas igrejas. Que houve um intervalo, até há pregadores que vão aos gideões e contam essas mentiras para o povo. Deus criou tudo perfeito em Gênesis 1. Em Gênesis 1:2, Satanás caiu e quando Satanás caiu, Deus julgou tudo no dilúvio de Lucifer e destruiu a primeira terra com animais que já estão extintos e com os dinossauros que extinguem. Mentira do capeta. Isso foi criado por um homem que entrou para a maçonaria, que é uma seita diabólica. A maçonaria é uma seita, irmão. Na maçonaria tu podes ter qualquer tipo de religião. Repalai, porque aquilo é quase um ecumenismo. Eles têm tanto o livro sagrado, o Alcorão, a Bíblia, como o Alcorão. Como o Bhagavad Gita dos hindus. Então, meu irmão, cuidado com filosofias vãs. O homem, como era teólogo e era pastor, acharam que era bonito. E começaram a ensinar isso. Está na Bíblia Scofield. E noutras Bíblias, talvez até no Dake, não sei que ainda não li, mas ele tem algumas heresias também. Alabando, cuidado com a teologia. Através da teologia, estão a anular a fé num Gênesis literal. Gênesis é literal. Antes de Adão não havia pecado nem morte. Alguém afirmar que havia pecado, morte e extinção de espécie antes de Adão é uma heresia. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Isto é a Bíblia, isto é a verdadeira teologia. A verdadeira teologia nunca vai anular o que está escrito, mas a falsa, isso e muitos outros exemplos. Então roupa virou uso e costume, usar batom, brincos, pulseiras, gargantilhas, rapacanto, raspar as sobrancelhas, pintar-se nem uma palhaça, xereber e anda lá esmaltar as unhas. Isso agora não é uso e costume, isso agora já não é mais vaidade, não é mais sensualidade, não é mais lascívia. Então a teologia entrou com estas coisas para destruir as igrejas, para destruir os cristãos, para os cristãos viverem uma vida mundana. O indivíduo roubava no mundo, vai roubar dentro da igreja. Agora até tem teólogo a dizer que já não é mais para dar o dízimo porque é coisa da lei. Quando eu provo, não é coisa da lei, é coisa da graça. É coisa da promessa que foi feita a Abraão. Continua na graça de Cristo. Até ao dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Então muita teologia tem entrado nos últimos dias e o povo está morrendo. O povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então eu estou-te aqui a provar. Foram dias literais, não há cá intervalos. Porque em 6 dias... Não foi em 6 milhões de anos, em 6 bilhões de anos. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo neles existe. E descansou no dia do 7, portanto abençoou e santificou o dia de 7º. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Este capítulo 20, versículo 11. Rabalé fez tudo. Tudo o que neles existe. Aleluia. Ainda disse que era muito bom. Deus não ia chamar muito bom a uma criação já corrompida. Já havendo pecado e morte e extinção de espécie e destruição. Não. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas isto é a palavra verdadeira do há quem doer. Não estou aqui para agradar a capeta, não estou aqui para agradar a carne de ninguém. Aleluia. Nem a minha própria carne. Aleluia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que me negar a mim mesmo. Toma a sua cruz. Ou seja, aceite ser provado e perseguido por Jesus. E siga-me. Aleluia. Então a teologia tem destruído as igrejas. Aleluia. Regra geral. Pouco se aproveita da teologia. Aleluia. Regra geral, irmão. E quem não tem discernimento, irmão, embarca tudo. Vai tirar um curso de teologia, sai apóstata. Ele entra crente nos milagres de Deus, crente na passagem do Mar Vermelho, uma passagem literal, o mar se abriu, e sai incrédulo. Sai dizendo, não, aquilo a maré estava baixa. Aquilo a maré dava pelos joelhos. Eles passaram. Ou entra crente, sai incrédulo. Aleluia. Ou entra um crente equilibrado, com as escrituras e com o poder de Deus, e sai um crente desequilibrado. Só o poder de Deus e nada de Bíblia. Coisas completamente contrárias à palavra. Então, meu irmão, eu te estou dizendo isto, irmão, porque muita gente pensa que temos de ter hermenêutica. Não temos de ter hermenêutica. Porque a hermenêutica é a rainha das interpretações. O que quer dizer que um pregador, um estudioso da Bíblia, um mero cristão comum nominal que queira aprender mais da Bíblia, se não estudar hermenêutica, não pode interpretar. Não, meu irmão. Não precisas de hermenêutica. Aleluia. A hermenêutica, ela tem uma raiz diabólica. Ela, na sua fundação, na sua origem, ela é diabólica. Porque vem de Hermes. Já vais ver quem era Hermes. Arabanda Rabashai. Vamos à filosofia. Diz aqui, hermenêutica é o quê? O ramo da filosofia. Então, hermenêutica, ela é uma filosofia. Portanto, ela pertence à filosofia. Deus vai dando a palavra e o tempo vai voando, mas eu tenho que falar
Pronto. Sobre o tema. Aleluia. Não posso fugir do tema. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Diga Deus seja louvado. Colossenses 2.8. Assim é que é. Colossenses 2.8. Diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como essa teoria do intervalo da Terra. Em Gênesis 1.1, Deus criou tudo perfeito. Em Gênesis 1.2, Deus julgou tudo e destruiu com a queda de Lucifer e arrasou, matou milhões de animais, sepultou, que é os que aparecem no registro fóssil. Mentira do diabo. Antes do dilúvio de Noé, não havia registro fóssil. Glória a Deus. E antes da queda de Adão, não havia morte nem extinção de espécies sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Ai pastor, terra que tem 6 mil anos. Sim, tem 6 mil anos. E Deus não podia ter criado em um dia só, em um segundo. Deus não tem todo o poder, Ele não é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Repalabai. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e nas profundezas. Assim lhe aprovo. Porque Ele criou em 6 dias para nos dar a instrução. Devemos trabalhar 6 e descansar um dia. Glória a Deus. Olha aí. Aleluia, para benefício do próprio homem. Que ele fez tudo em 6 dias. Podia ter feito em menos tempo ainda. Eu não acho nada surpreendente. As coisas não demorariam tanto tempo. Não, então tu evoluíste. Então tu vieste do macaco. Se tu crees que a Terra tem milhões de anos, então tu também queres na teoria de evolução. E crees que evoluíste. Vieste do macaco. Eu não vim do macaco. Se tu vieste do macaco, o problema é teu, meu irmão. Então tu nem sequer tens uma alma pela qual vais-te salvar. Tu morreste, acabou. Só tens vida física. Os animais é assim. Morreu, só tem vida física. Olha aí. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Eu não quero ser escravo de homens. Por meio de filosofias. A palavra filosofia vem de amor à sabedoria. Mas quem ama realmente a sabedoria vai ter que entrar na sabedoria de Cristo. Olha o que é que diz antes. Versículo 1 deste capítulo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Em quem é que está? Em Cristo. De Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Glória a Deus. Então não é pela hermenêutica. É por Cristo. Tu tens que estar em Cristo. Se tu estás em Cristo, tu anda. Aleluia, Ele vai te instruir. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É o que dizem os pastores, os doutores, os teólogos, os filósofos, pastores, presidentes, missionários, profetas. Muita gente diz que a hermenêutica é a rainha das interpretações. Mentira. Pá, xarabai, o pai da mentira é Satanás. Já começa errado, com rainha. Já vamos ver isso da rainha. Glória a Deus. Olha aí. Pai, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco e regozijando-me e vendo-me a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens. Também Jesus disse, vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Mateus 15:6. Cuidado com as tradições. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque segundo a tradição, eles dizem, carnaval ninguém leva a mal, é carnaval. Então o cristão já celebra carnaval. É samba, lambada, é forró. Pode dançar, pode se esfregar, pode requebrar. Pode ir na discoteca. Pode beber um copinho de vinho à refeição, um copinho não faz mal. Pode beber caipirinha. Não é? Então eles anulam as escrituras porque eles estão guardando as tradições humanas. Pastor que bebe vinho, bebe cerveja. Pregador que bebe champanhe, bebe whisky. Não é? Já estão mortos espiritualmente e não sabem. Xarabacai. A letra mata, mas o espírito vivifica. Aleluia. Então cuidado, irmão, com essas filosofias que têm entrado nas igrejas. Cuidado com essas coisas. Amém?
Porque eles dizem que temos que nos aculturar. Então eles endeusam o Deus cultura-se. A cultura em Portugal tem que se comer arroz de cabidela, que é o arroz com o sangue do galo. Mas a Bíblia diz é que a alma, aleluia, a carne com a sua vida não comerás. A carne com o sangue não comerás. Eu não vou comer carne com o sangue. Então nós não comemos. É tradição. Há muitas tradições em Portugal, como também é a tradição do povo esquimó trocarem os casais. Chego lá eu com a minha esposa, o esquimó diz, olha, esta noite eu durmo com a tua mulher, tu dormes com a minha. É tradição, fazem troca de casais, é a tradição deles. É a cultura deles. Cuidado. A palavra de Deus está acima de tudo isso. A palavra de Deus é que tem que ser... A palavra de Deus tem que ser poderosa para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E modifiquemos, sejamos diferentes das culturas, dos usos, dos costumes, das tradições mundanas. Nós temos que influenciar, salgar e temperar. E não eles, a igreja ser absorvida pelo mundo. Deixar o mundo entrar com todas as suas tradições e filosofias. Então está bem claro. Temos de ter cuidado para que ninguém nos faça presa. Eu não quero ser escravo de homens. Presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17. Então está aqui uma palavra explicando claramente, irmão. Não é pela hermenêutica, não é pela hermenêutica. Aleluia. Eles também dizem que a hermenêutica é a rainha das interpretações. A rainha. Cuidado com esta rainha. Vou só ler aqui dois versículos, 2 ou 3. Jeremias 7,18. Nós sabemos que esta história de rainha tem a ver com a adoração pagã. Aleluia. Glória a Deus, com a adoração pagã. Repalabai, suricantaramanai. Oh, glória a Deus. Adoração pagã. Adoração pagã. Então, aleluia. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 7, versículo 18. O que é que diz aqui? Glória a Deus. Vou ler a partir do 16. Deus falou para Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor em oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Repara, o pecado de idolatria, se tu estás adorando a hermenêutica, estás achando que é uma grande maravilha, tens de buscar a interpretação do Espírito Santo e das Escrituras. Ramanai, porque senão tu podes tropeçar. Visto que o fulano tal disse que é assim, isso roupa... Não, isso roupa... Se alguém diz que alguma roupa é pecado, esse alguém é legalista, é fanático, é extremista, é um talibã, é um santarrão, é um antiquado, é um quadrado, é um ultrapassado. É o que dizem os pregadores da porta larga, os demónios falantes, os doutores em teologia endemoniados, porque há doutores em teologia que fazem como Paulo, se usa as palavras de Paulo. O que eu aprendi, o que eu estudei, reputo por escória, para ver se posso ganhar alguns. Quer dizer que o mais importante é tu teres o Espírito Santo. Quem não tem discernimento, come qualquer alimento estragado e vai aplicar e achar que é o correto para dar para o povo de Deus. Então, para mim, muitos pastores estão endemoniados. Muitos profetas estão endemoniados. Estão profetizando coisas vãs. Muitos doutores estão endemoniados, irmão. Gente endemoniada dizendo que tem o Espírito Santo e não tem o Espírito Santo. Aleluia. Porque eles não têm o Espírito Santo. Vivem em pecado. Por isso é que ensinam o povo a pecar. Roupa sensual é pecado, meu irmão. Não é uso e costume. Pintura, joias e maquiagem, usar essas coisas, nós aqui na Terra, isso é pecado. Pintura geralmente tem a conotação com o demónio da prostituição. As mulheres, a Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça por causa de adulterar, de se fazer a gel. Aleluia. Essa prostituta, Jezabel, essa adúltera. Glória a Deus. E o espírito de Jezabel está nas igrejas. Eles dizem, não, isso agora é uso e costume, pastor. Ou então dizem, não pode pintar com batom vermelho. Mas se pintar com batom só de brilho, estão vendo uma base de batom, só um brilho não é pecado. As unhas, se pintar preto, ou roxo, ou azul, isso é pecado, porque é vivo, ou vermelho. Mas se pintar só um brilhozinho, isso não é pecado. Hidrata. Então porquê é que os homens não pintam também, não hidratam também? Porquê é que os homens não metem também um batom, não hidratam também? Xarabacantai. Porque o diabo quer fazer da mulher objeto sexual, escrava sexual. E é por isso, e as mulheres cristãs estão vestindo como rameiras, dentro e fora da casa de Deus. E estão se enfeitando como meretrizes. Provérbios 7:10.
Aleluia. Havia um jovem falto de entendimento. E eis que lhe saiu ao seu encontro uma mulher com enfeites de meretrício e astúcia dentro do seu coração. Então isso está acontecendo, irmão. Através da teologia furada, não é uma teologia boa, é uma teologia furada, e através da hermenêutica, da interpretação errada, doutrinas de demónios têm vindo para a igreja. Agora as pessoas podem andar com roupa sensual, de mini saia, de shortinho, de leg, vestido transparente, roupa colada, roupa lascada, repa a grandes decotes, podem andar de calções sem camisa, podem andar com a forma como quiser, até ir para a praia em biquíni e maiô, não há problema. Pode fazer topless, não há problema, porque Deus só quer o coração. Teologia furada, teologia libertina, racionalista, mundana. Então foi através da hermenêutica mundana. Então cuidado com a hermenêutica. Foi através da hermenêutica que isso entrou para as igrejas. Então, olha o que é que diz aqui. Não vale a pena orar. Se tu entras para a hermenêutica, nem vale a pena orar por ti. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor em oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Há pecados que eu não digo que ore, dizia o apóstolo Paulo. Aliás, dizia o apóstolo João. Por esses pecados, eu não digo que ore. E a blasfémia contra o Espírito Santo. Esse é o mais grave. Agora, porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. À rainha das interpretações hermenêutica. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Ao Hermes, ao deus Hermes. Acaso não é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não para si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Amém? É muito forte esta palavra. Em Apocalipse, olha aí. Eles confiam na hermenêutica. Porquê é que estão ensinando coisas erradas em relação aos últimos dias, a escatologia, a doutrina dos últimos dias? Porquê é que há aí pastores a dizer que pode receber o chip? Espera aí, nós somos homens ou robôs? Máquinas. E máquinas localizáveis, escravos de um sistema. Mesmo que o chip não fosse a marca da besta, que eu creio que é, mesmo que o chip tu não devias receber, tu não podes receber. Tu nem tatuagem deves fazer. Não te vais levares uma marca num corpo onde tem toda a tua identificação e tem a tua localização, fica escravo. Então os pastores estão aí a dizer que pode receber, não tem nada a ver, esses pastores vão para o inferno, vão pagar um preço muito caro. Estão levando o povo à apostasia. Então, o mesmo sucede, irmão, com a teologia que surgiu com John N. Darby. Tu que queres saber qual é a origem do arrebatamento secreto, iminente e pré-tribulacional, estuda sobre John N. Darby. Ele surgiu com essa teoria em 1827. Quer dizer que antes disso a igreja primitiva sempre queria que ia enfrentar a perseguição. Não ia ser arrebatada antes da perseguição e antes do iníquo se manifestar. Primeiro ele dá a cara. Começa a perseguir. E em meio a essa perseguição, eu não creio que estejamos todo o reinado, mas o início do reinado dele veremos. E por isso precisamos estar preparados para não aceitar nada diabólico, nada que vai ser colocado na mão, na testa, que vai substituir o dinheiro vivo e sem o qual não podemos comprar nem vender. Então o povo tem que estar preparado para os dias de perseguição. Mas, através da teologia que surgiu no século XIX, por Darby, que antes disso não existia, isso é teologia. Não, o povo agora está achando que vai ser um mar de rosas, mas Jesus disse imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Ele não disse antes. Então vai haver tribulação. E depois vai haver o escape. Vai haver o livramento da igreja. Da ira. Ira de Deus não é a tribulação. São coisas diferentes. Mas a teologia distorceu tudo. Misturou tudo no mesmo bolo. Porquê? As pessoas não têm o Espírito Santo. Vão pela hermenêutica. E por isso erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, Apocalipse 17 diz assim. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlata que estava cheia de nomes de blasfémia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e perlas. As prostitutas se enfeitam com todo o tipo de joias, se pintam em volta dos olhos, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilónia,
a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande indignação. Ora, irmão, agora há aí uma teologia que o pregador, o pastor, não pode pregar contra a Igreja Católica. Irmão, Jesus, ele é contra a Igreja Católica. Deus, ele é contra a Igreja Católica. Ele ama o povo católico. Eu era católico por tradição, mas ele odeia a Igreja Católica e principalmente os dirigentes da Igreja Católica. Os papas e os padres. Porque o Papa blasfema do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, ao dizer que é Papa, é o Pater Patron, ou seja, Pai dos Pais. E o Pai dos Pais, o Pai de todos os Espíritos, é Deus. Então ele está blasfemando do Pai. Ele, ao dizer que ele é o sumo pontífice, então ele é o sumo pastor, mas o sumo pastor na Bíblia é Cristo. Então está blasfemando do próprio Cristo. E ao dizer que ele é o vicário e filho dei, o substituto do Filho de Deus, que é o Espírito Santo, o Consolador, ele está blasfemando do Espírito Santo. Deus está irado, porque esta igreja está embriagada com o sangue dos santos. Então, segundo a hermenêutica, tu já não podes mais pregar, tu vais ofender. Se tu vais num congresso como os dias de hoje, não podes pregar nada contra a Igreja Católica. Porque tu vais ofender, então tu tens que obedecer aos pastores que estão acima de ti. Por sua vez, estão metidos na maçonaria, já têm Illuminatis infiltrados, têm jesuítas infiltrados e até satanistas infiltrados, operando sinais e prodígios de mentira para os que parecem. Falsa vivamente, unção do engano. Até tem gente que cai aos montes, estilo dominó, levanta, torna a cair. Mas é engano. Unção do riso, engano. Então o demónio do engano, ele opera, e vai operar daqui para a frente cada vez mais. Porque a palavra de Deus nos diz que também da boca do dragão, da besta e do falso profeta saíram 3 espíritos semelhantes a rés. E estes são aqueles que vão diante dos reis da terra para os congregar para a batalha do Deus Todo-Poderoso, do Vale do Armagedom, para a batalha do Armagedom, e que fazem sinais e prodígios de mentira. Então nas igrejas, se tu pregas que Deus só quer o coração, que uso e costume, que roupa sensual não é pecado, mas é uso e costume, pintura não é vaidade, pecado de vaidade, mas é uso e costume. Se tu pregas que um copinho não faz mal, que ir ao cinema não é pecado, ir dançar na discoteca não é pecado, ouvir música mundana um pouco não faz mal, um pouquinho não faz mal. Se tu pregas que podes bater um futebolzinho, podes ter um time dentro da igreja, podes meter danças dentro da igreja, então tu és um falso profeta, és um herege, és um endemoniado. Xarabacantou, Lamassuri cantaramanaya, Rchequepessuri cantalamaia. Tu estás a dar lugar a Satanás para ficares endemoniado, meu irmão. Ouve-me, se larga o mundo, larga a vaidade, larga o pecado, larga a hermenêutica, a falsa interpretação. Eles dizem, barabachorianda. Eles dizem que quem prega santidade é fariseu, que é fariseísmo. Não é fariseísmo, meu irmão. Os fariseus eram uma seita judaica. Que eu saiba, eu não sigo o judaísmo, mas eu sigo o cristianismo bíblico, o único que existe, que é o bíblico. Não é qualquer cristianismo, é o bíblico. A base não é hermenêutica, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, muita gente, irmão, vai se arrebentar naquele dia. Porque está enganando o povo, está levando o povo à apostasia, à porta larga, a viver do jeito que quer, fazer como quer. O povo ouve música mundana, vai na discoteca, anda em casa e na rua de calção e sem camisa. As moças só metem uma saia quando vão na igreja, andam de calça, que é roupa de homem, é abominação, é travestismo, é idêntica comparado ao pecado do homossexualismo, porque veste igual homem e o homem veste igual mulher. É abominação aos olhos de Deus. Então já sabes, uma igreja que não prega contra a Igreja Católica é uma falsa igreja. Uma igreja que não prega contra as práticas da Igreja Católica é uma falsa igreja, meu irmão. Contra as doutrinas que surgem da Igreja Católica, que são divulgadas através do Papa e dos padres e dos bispos católicos, é uma falsa igreja. A igreja que nunca prega nada, ainda repreende quem está a pregar contra a idolatria, contra a feitiçaria. Aleluia, porque essa igreja é baseada no culto a Maria, a Rainha dos Céus. E hoje em dia tem pregadores que cultuam também a Rainha dos Céus, cultuam a Maria através da hermenêutica, que é a Rainha das interpretações, e cultuam outros deuses. Provocam Deus a ira e isto nem vale nem a pena orar por eles. Pastor, como interpretar? Já lá vamos, como interpretar. Como interpretar? Tens de ter 2 coisas. Aleluia. Glória a Deus. É mau estudar? Não, deve estudar. Mas a Bíblia diz, analisa tudo e retém do bem. Então, a maioria das teologias que estão por aí são falsas.
moderna, racionalista. Na teologia racionalista, eles dizem que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, os 5 livros da lei, mas ele escreveu apenas uma porção. Aquilo depois foi escrito por 5 tradições diferentes. Eles dizem que Isaías não foi 1, mas foi 3, mas o próprio Jesus diz que o livro do profeta Isaías. Falou sempre um livro do profeta Isaías, de um único profeta Isaías. Então, meu irmão, tem muita destruição aí. Eles dizem que Daniel foi escrito depois da profecia de se ter cumprido. Veja, eles querem entender pela razão. Foi antes, irmão. Aí está o milagre de Deus. E Daniel profetizou até para os últimos dias e tem-se cumprido. E o último império está aí a sair. Aqui da União Europeia vai sair o anticristo. Já vai ser, eu creio. Porque a Bíblia diz que é o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isto aconteceu em 70 depois que qual era o povo era romano. Então o império tem que ser romano. E o anticristo está aí já a dar a cara. Pouco falta para o anticristo dar a cara. E o povo ainda está achando que vai ser arrebatado antes. Por causa de uma teologia, de uma hermenêutica que surgiu, interpretação, não foi revelação de Deus, foi interpretação. Deus não revela mentira. Surgida por John N. Darby no ano de 1827. Por aí. Rei Palabai, Surican Tarabanai. Então tu estás a ver aqui o capeta tem entrado nas igrejas para enganar o povo de Deus com falsas doutrinas. O povo não vai estar preparado nem para aquilo que vai vir contra a igreja. Não vai estar por causa da hermenêutica. Da teologia vã. Filosofias vãs aos quais estão embasadas a teologia moderna. O que é teologia, pastor? É pecado teologia? Depende. Teologia, só a palavra teologia é estudos ou tratados de Deus. Se tu estudares Deus pela Escritura e pelo Espírito Santo, não é pecado. Se tu leres alguma coisa histórica ou alguma coisa que tem a ver com aleluia, semântica, ou que tem a ver com as línguas originais, fazes uma exegese das línguas originais, não é pecado. Agora, quando tu pegas em coisas extra-bíblico e tentas criar uma doutrina, impor na Bíblia e distorcer o que está escrito, aí tu já estás pecando. Então é preciso ter muito cuidado com a teologia, mas principalmente com a hermenêutica. Aleluia, glória a Deus. Então aqui tu estás vendo claramente. Então, hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação. Já vimos que é filosofia vã. Nós temos de ter os tesouros da sabedoria que estão ocultos em Cristo Jesus. Hermes era o mensageiro dos deuses, de onde veio o verbo hermeneuein, não é? Que transliterado para o português hermenêutica, de onde surgiu a hermenêutica. Então este verbo hermeneuein surgiu de Hermes, que era o mensageiro dos deuses. Mas a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aliás, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É o único El Olam, o único Eterno. O único Criador. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O único Baruch Hashem. Aleluia, o único nome sagrado, o único nome Alabandarabanduriondrogou, Xaragá. Arrj, cantora Manai. Então, Hermes é um mensageiro dos deuses a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita. Era o patrono da comunicação. Aleluia, o patrono ou o padroeiro. Então ele era o santo padroeiro. Como há o Santo António, São Pedro, São João, que é adorado na Igreja Católica. Aleluia. As festas juninas no Brasil, aqui é as festas do Santo António, São Pedro, São João. A procissão de velas. As procissões, nada sábios conduzem a procissão, imagem e escultura. As peregrinações a Fátima, tudo isso é demónio. Irmão, pregador que não prega contra a idolatria, que não prega contra as práticas diabólicas e as doutrinas de demónios da Igreja Católica e que não analisa Apocalipse 17 como sendo a Igreja Católica, está embriagada com o sangue dos santos, que matou milhões de pessoas durante a Santa Inquisição e as Cruzadas. Então, esse pregador e essa igreja que não prega contra essas coisas é um falso pregador, porque já entrou pelo caminho da Rainha dos Céus, da hermenêutica e da filosofia vã e da falsa teologia. Então tu tens que entrar no caminho certo da interpretação da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos aqui. Glória a Deus. Então é assim, meu irmão. O que é que diz aqui sobre Hermes? Também no Wikipedia. Diz assim: Hermes era na mitologia grega. Já começa errado. Mitologia. Então mitos vem de fábulas. O que é que disse Paulo para Timóteo? Conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo que pregues a palavra.
Insta a tempo e fora a tempo. Redargue-os, repreendes e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não sofrerão a sã doutrina, mas tendo que mexer nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Então conjuro perante Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. E insta a tempo e fora a tempo. Redargue-as, que é arguir, questionar 2 vezes, repreendas, e exortes, que é despertar, com toda a longanimidade, ou seja, com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si, aleluia, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, cumpre o teu ministério, faz a obra do evangelista. 2 de Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. É bem claro, meu irmão. A palavra de Deus, ela é bem clara. Então, Hermes era, na mitologia grega, um dos deuses olímpicos. Amém? São vários os deuses olímpicos, são 12. Porque o diabo gosta de imitar Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos. Né? Então o diabo tinha 12 deuses na Grécia. Aleluia. Os deuses eram Zeus, que era o Deus supremo, é o Deus dos deuses. Era Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. E os romanos depois copiaram este modelo e criaram também, colocaram também um panteão de 12 deuses correspondentes, que era Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, Marte, Ceres, Febo, Diana, Vulcano, Vênus, Mercúrio e Baco. E Hades. O Hades aqui não tinha espaço. Glória a Deus. O romano Plutão. Então, tu estás a ver aqui, aleluia, bem claro, irmão. Bem claro. Hermes, ele vem do panteão grego, romano, e era um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e Maia, e possuidor de vários atributos. Amém? Eu não vou estar nem aqui a ler, não é? Ao longo dos seus séculos, aliás, ao longo dos séculos, seu mito foi extensamente ampliado. Diz aqui que ampliou, aleluia. Ele era o deus da fertilidade, da magia e da divinação, ou seja, da adivinhação. Então, estás a ver aqui. Então a origem da hermenêutica é diabólica. Por isso é que muita gente erra as interpretações. Amém? Então já vimos aqui que a hermenêutica, ela não é a rainha das interpretações, e ninguém tem que ter hermenêutica para que possa interpretar as Escrituras, porque é bem fácil de interpretar as Escrituras. Glória a Deus. Vamos então aqui, aleluia, glória a Deus. Já falei aqui muita coisa, vamos para a Bíblia, vamos concluir com a Bíblia. Palavra de Deus, amém? Então a gente erra não conhecendo a hermenêutica, nem o poder de Deus. Jesus, porém, lhes disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3, 18. Então é graça junto com conhecimento. É como 2 irmãos gêmeos, inseparáveis. Nós temos que ter a graça, que é o favor não merecido, é o Espírito Santo, para a nossa salvação, que habita em nós. Aleluia, glória a Deus. E o conhecimento. Temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não basta as Escrituras. Não. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 de Coríntios 3, 6. Temos que ter os dois. Se tu só lês Bíblia, só lês, e não oras, não tem unção. Essa palavra não vai vir ungida. Tu vais errar em alguma coisa. E se tu só oras e não lês, tu vais te tornar fanático desequilibrado. Aí é que tornas mesmo fanático desequilibrado. Queres em tudo o que é visão e revelação, não discernes, que é tudo de Deus. Então é bem claro aqui. Glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Aleluia, glória a Deus. Em Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que ouvem, os que leem e os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Arabacari! Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam. E a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Mas como quererão se não pregar, e como pregarão se não forem enviados? Pois como formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas para pregar tens que persistir em ler. Primeiro tu lês, oras e jejuas, te enches do Espírito Santo, aleluia, exortas e ensinas com toda a paciência e doutrina. Deus vai te abençoar. Aleluia. Então é bem claro, irmão.
Bem claro. Então já vimos que nós temos que ter duas coisas. Palavra de Deus e o Espírito Santo. Palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Aleluia. Remanai suriandalabai. Xerebequem benekenturia cantaramanaia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra ela nos lava, nos limpa. Efésios 5:26. E o Espírito Santo tem outra missão. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 8 ao 10. Então se tu tiveres a palavra e o Espírito Santo, já tens tudo. Já tens tudo. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que aceita agora a Jesus como novo convertido e vai querer logo comprar uma Bíblia de estudo. Mas olha que as Bíblias de estudo, todas elas vêm com comentários humanos, interpretações humanas, advindas da hermenêutica e da teologia. Então, naquelas interpretações, nem tudo vai estar certo. Vai ter heresias de perdição e doutrinas de demónios incutidas. Tem uma Bíblia que tem até uns comentários bons, se não estou em erro. Tem umas Bíblias. Mesmo a própria Bíblia de estudo pentecostal tem heresia. Tem heresias ali. Ou seja, tem estudos bons, tem bons comentários, mas depois tem partes que tem heresia. E a própria Bíblia de estudo apologética, também é uma boa Bíblia, mas tem heresia. Não é? Agora repara. Eles dizem que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que é depois. É depois. Não é antes. Então vê. O Cordeiro não foi morto antes. Foi conhecido antes. É diferente ser conhecido de ser morto. Então estão pregando heresia aí nas igrejas. Abobrinha. Estão dizendo, vira para o teu irmão e profetiza. São todos profetas? Profetizam todos? Interpretam todos lindo? Irmão, cuidado. Deus não é Deus de confusão. Quando um profeta fala, o outro cala-se o primeiro. Então, Deus é Deus de ordem e de decência. Não existe essa história. Vira para quem está ao teu lado e profetiza. Está um indivíduo ao teu lado endemoniado, vai meter a mão em cima de ti e vai profetizar o quê? Da parte do diabo. Não é o homem que mandou outro homem profetizar. O Espírito Santo te enche e tu profetizas. Então, eles baseiam-se em Ezequiel 37. Então, isso aí é o quê? Uma hermenêutica, um erro de interpretação. Porque a hermenêutica tem a ver com a interpretação de textos escritos. Então, se a pessoa prega baseada em Ezequiel 37, tu podes virar para quem está ao teu lado, mesmo que tu não sejas crente, não aceitaste Jesus, és endemoniado, não és baseado no Espírito Santo, não tens o dom de profecia, Deus não te quer usar naquela hora e profecia, mas foi o homem que mandou profetizar, tu vais profetizar? Totalmente fora. E tudo ao mesmo tempo a profetizar dentro de uma igreja? Totalmente fora. Fora. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Os pregadores avivalistas é avivamento da carne. Isso é carnalistas. Carnalistas. Então aqui é vara nos teólogos, vara nos pastores, vara nos doutores, vara nos anciãos, vara nos bispos, nos apóstolos, vara nos profetas, vara em todo aquele que vai pelo caminho da hermenêutica, mas não vai pelo caminho do Espírito Santo e da Palavra. Então são duas coisas que nós temos que ter em mente. Oséias, olha aí para tu veres também a conexão, não quero falhar nenhum versículo aqui. Oséias 4:6 e 6:3. Vamos ler mais um pouco. É importante a palavra, tu leres. Agora se estás o dia todo no YouTube a ver as coisas do YouTube, tu não vais aprender a palavra. Porque muita coisa que está no YouTube não é de Deus. É pregação segundo a hermenêutica. Ou seja, já tem erro no meio. Já tem erro. Livro de Oséias. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porquê é que foi destruído Israel? Porque lhe faltou o conhecimento. Porquê é que os cristãos estão sendo destruídos? Porque lhe faltou o conhecimento. Não é? Ou vou dizer que, para mim, dizer, pastor, se o arrebatamento da igreja, aleluia, por outras palavras, disseram, se o arrebatamento só acontecer depois da grande tribulação, porque eles pensam que a grande tribulação são 7 anos, não são, não. A grande tribulação é um período de tempo que começa a meio da 70ª semana de Daniel e dura dias. A Bíblia não diz que são 7 anos. E esses dias vão ser reduzidos por causa dos escolhidos. Então provavelmente não vão ser os 1260 dias, 3 anos e meio, vai ser menos, não se sabe quantos. Podem ser 40 dias, pode ser menos, pode ser mais. Glória a Deus. Agora repara, então, eles dizem que o sacrifício de Jesus tinha sido em vão. Se o arrebatamento só se der depois da grande tribulação, eu pergunto, Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para te livrar da grande tribulação? Se fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha sido mandado decapitar. Aleluia, por o imperador Nero.
Se fosse assim, Tiago não tinha sido mandado matar à espada por Herodes. Eram apóstolos bem mais próximos do que tudo de Jesus. Viram os milagres de Jesus, andaram, conviveram com Jesus. Aleluia, repalabai, suriandalabai. Eram muito mais santos do que tu és. E eles passaram por grande tribulação histórica. O que é que te fará pensar que a igreja atual, que é a mais perversa, hipócrita, mundana, carnal, xarabacai, diabólica, que esta igreja é merecedora de ser arrebatada antes? Quando a Bíblia não fala, não há um versículo que me diga que é antes. Eu também tinha sido mal ensinado pela hermenêutica e pela teologia, ou seja, por terceiros. Não foi lendo a Bíblia, mas lendo a Bíblia capa a capa, qualquer pessoa que aceita Jesus hoje, se lhe des uma Bíblia, isola-o, não falas nada de escatologia. No final, sim. Tu crês num arrebatamento da terra ao céu, de escolhidos, sim. Quando é que ele acontece? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Logo após a tribulação daqueles dias, conforme Jesus disse em Mateus 24. Ele não te vai dizer que é antes. Então tu para creres que é antes, tu tens que criar um conceito na tua mente baseado em versículos isolados. E em exegese, um dogma criado na tua mente. Isso vem da teologia da hermenêutica. Cuidado. Cuidado, muita gente vai quebrar a cara nos últimos dias porque não está preparado para o que vai vir. E estão profetizando coisas de mentira. Deus não te vai dar uma revelação que vai contradizer a palavra. Deus te revelou o quê? Foi Deus que te revelou? Contrariando a palavra? Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara da amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Ele não vela por revelação de A, de B, de C. Profetizaram, marcaram datas para os 3 dias de escuridão que ia acontecer a partir do dia 22 de dezembro do ano passado. Já passou, estamos em janeiro de 2017. 2016 já acabou, não aconteceu nada. Não vai acontecer muita coisa. Vai haver dias de escuridão? Vai, é bíblico. É bíblico. Mas esses dias de escuridão só acontecem depois da tribulação. Depois dos dias, não antes. Se houver algum dia de escuridão acontecendo antes da grande tribulação, ainda não é o último sinal para a vinda de Jesus. Então estou por aí dizer muita abobrinha. Olha outra abobrinha dizer. Durante a grande tribulação só se vai salvar quem derramar o seu próprio sangue. Isso é uma heresia, meu irmão. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de obras. Mas é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Então se tu tinhas que derramar o teu próprio sangue, tu te matavas a ti, mas suicidavas. É antibíblico, meu irmão. Fazias obras para ser salvo. Ou tem que derramar o teu próprio sangue. Ou te dizer, o seu sangue tem que ser derramado. Mentira, meu irmão. A Bíblia não fala nada disso. O apóstolo Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nem todos morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então muita gente erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei para que não sejas sacerdote diante de mim. Ele diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, mas tu rejeitas este conhecimento que eu te estou a dar, Deus também te vai rejeitar, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que também te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Glória a Deus. Então, palavra dura, meu irmão. Isto é palavra de juízo. Oséias 6.3. Aleluia. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia. Quem queria dizer aleluia? Como a chuva tardia. Alai, subindarai, subanai, subráxia. Oh glória. Então nós temos que conhecer, tens de prosseguir em conhecer. O povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra. Amém? Mas não pode ser só a palavra. A letra mata e o Espírito vivifica, as duas coisas. Então agora vamos para os versículos que falam sobre o Espírito Santo. Pastor, como é que eu posso interpretar as Escrituras? É o seguinte: tu já aceitaste a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma, já te arrependestes dos teus pecados, porque tu és pecador, eu sou pecador, toda a gente tem que se arrepender dos pecados e a cada dia, mesmo depois de aceitar a Jesus, temos que confessar os nossos pecados. Então é assim: se tu já aceitaste a Jesus como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma, pede para que o Espírito Santo seja o teu professor. Aleluia. Como é que tu vais saber as Escrituras? Pelo Espírito Santo. Primeiro tens que ler a Bíblia, não é estar a ver vídeos de revelações que não se vai cumprir. O arrebatamento vai ser agora, já! Este mês. Não vai ser. Isso digo já, como eu disse, já o ano que passou, com o arrebatamento não ia ser em 2016. E cumpriu. Xarabacai, porque aquilo que Deus me revelou em 2015 é o que está na Bíblia. Então se tudo o que passar daí seja anátema. Viver além disso seja anátema. Ninguém vos prega outro evangelho. Glória a Deus. Então não adianta, irmão, estar à espera de uma coisa que não vai acontecer.
O arrebatamento vai acontecer, mas primeiro vem a prova, primeiro vem a perseguição. E se tu não estiveres preparado, como é que tu vais fazer quando tiveres que fugir? Estás preparado para perderes tudo? Vives no mato? Não estás. E é isso. Estão enganando o povo de Deus com a hermenêutica. Essa teologia só surgiu no século XIX. Não havia essa ideia de uma vinda de Jesus dividida em duas fases. Não existia. Nem a palavra fase está na Bíblia. Isso é coisa da teologia. Criada por Darby e desenvolvida por Darby no final do século, meados do século, aleluia, 19. Aleluia, glória a Deus. E propagada no início do século XX através da Bíblia de Estudo Scofield. Das notas de rodapé. Então foi aí que surgiu essa teologia. Antes disso não havia. Então, se tu tivesse nascido no século XV, ou até no século XVI, tu não sabias nada dessa história de um arrebatamento iminente, secreto e pré-tribulacional. Porque não existe. Os cristãos primitivos que foram martirizados como Policarpo, que era discípulo direto do apóstolo João, ele, nos seus escritos, disse claramente que nós íamos ver o anticristo e íamos ser perseguidos por ele durante a grande tribulação. Isso era o pensamento de toda a igreja primitiva. Cantarei. A boa nova é que eu creio que a grande tribulação não vai durar 7 anos. Nem 3 anos e meio. Ela vai começar a meio da 70ª semana de Daniel e vai durar dias, não se sabe quantos. Mas antes da grande tribulação vem o princípio das dores. Aleluia, que é os primeiros 3 anos e meio. Depois vem os dias da grande tribulação. Depois ela vai ser encurtada, vai ser amputada. Aqueles dias vão ser abreviados, vão ser reduzidos. Quando o sol escurecer e a lua ficar da cor do sangue. Isso só acontece imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então, primeiro vem perseguição, tribulação. Primeiro vem a tribulação, depois vem os sinais no sol e na lua, os sinais celestiais, e depois vem Jesus e arrebata a igreja e depois começa a ira a ser derramada sobre a terra. A igreja é salva da ira, mas não da tribulação. São períodos escatológicos diferentes e o povo não sabe. Amém? Vamos aqui, Espírito Santo. Só precisamos de ter o Espírito Santo o maior professor. João 14, 26. Mas primeiro vamos a 1 de João, capítulo 2, do 20 ao 29. Diz assim: E vós... Mas vou ler a partir do 18. Filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo. Quer dizer, o que estava iminente na mente de João era a vinda do anticristo e não a vinda de Cristo. Muita gente diz, Cristo vem primeiro. Não. O apóstolo Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa reunião com Ele. Quando é que tu te reúnes Ele? Para o arrebatamento. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro tem que vir o homem do pecado e só depois a igreja é arrebatada. E aqui é bem claro. Filhinhos, é já a última hora, o mesmo pensamento tinha João. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo, por onde sabemos ou conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse, não são todos nós. Então, quem se congrega numa igreja e sai da igreja e passa a ficar em casa, a fazer só hangouts, aleluia, e depois vai ver os vídeos dos desigrejados, como o Rubens Sodré, como o Edinho dos Iaúchas, como o aquele da seita Eu Quero Uma Igreja, o movimento Eu Quero Uma Igreja, desviado da Assembleia de Deus. Quem fica a ver o vídeo desses desviados e revoltados contra as igrejas e contra os pastores, essa gente vai tudo para o inferno. Porque eles saíram de nós, mas não eram nós. Se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Eles blasfemam de pastores. Dizem que não há pastores. Blasfemam de igrejas. Blasfemam da palavra de Deus. Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Blasfemam de Deus. Diz que o nome de Deus é pagão. Que Deus é um vagabundo, como disse Rubens Sodré. Blasfemam do Filho. Dizem que Jesus é o Deus Mitra. Blasfemam do Espírito Santo. Dizem que isso é o Espírito. Nem vou dizer o nome que disse o Rubens Sodré, como se fosse um espírito prostituto. Então ele blasfemou do Espírito Santo. Não é? Blasfemam de igrejas. Dizem que igrejas são prostíbulos e sinagogas de Satanás. São sinagogas de Satanás. Blasfemam de pastores. Dizem que são cães golosos. Ou rabanda rabaca. Quando na realidade os cães golosos são eles. Eles são golosos porquê? Por fazer desviar as almas. Ainda que eles não ganhem nada. Alguns até ganham. Como o Rubens Sodré com os DVDs do Verdade Oculta. E o Prepare-se. Eles é que são cães golosos. Ripalabai, suriandalabai, suriandalabai. Quem tem amor às almas faz a obra por amor, irmão. E cantarabassuri cantalamanaia. Existe, claro, entre os pastores, nem todos são de Deus, não. Mas existem pastores que são levantados por Deus. Ele mesmo, subindo ao alto, deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para pastores. Então, se Jesus deu, tem que haver na terra pastores, plural. Não há só o sumo pastor, há também pastores, plural. Quem negar isso é um filho de capeta. Eu chamo filho do diabo na cara.
Aleluia, vai para o inferno se não se arrependerem. Então eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem nós teriam ficado connosco. E até aí uma teologia agora contra os dízimos. O próprio Jesus não disse para deixarmos dar, Jesus violou o sábado. Ele violava o sábado, quebrantava, violava o sábado. E os apóstolos também. Fazendo o que não era lícito ao sábado. Todavia, em relação aos dízimos e às ofertas, ele disse, deveis fazer estas coisas e não omitir as outras. Exercitar a misericórdia, a justiça e a fé. Jesus ordenou. Ele não aboliu jamais em tempo algum em vida. Não somos nós, depois da morte e ressurreição dele, vamos inventar que agora já não é. Hebreus 7.8 diz que ele continua a receber dízimos por meio dos seus tesoureiros, conforme título 7. Hebreus 7.8, conforme título 1.7. Então há 3 períodos no dízimo. Há o período de Abraão até Levi, de Levi até Cristo e de Cristo até o dia do Senhor, conforme disse Malaquias. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, se fores dizimista fiel. Está lá, Malaquias capítulo 3, versículo 18, conforme todo o contexto do versículo 6, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, em que me roubais. Em que roubais ao Senhor, mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim nisto. Se eu não abrir janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para onde a recolheres, e por causa de vós repreenderei o devorador e todos vos chamarão terra deleitosa. Pois mais na frente, no capítulo 4 diz que o dia do Senhor vai abrasar. Isso tem a ver com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de Cristo. É o dia de Jesus Cristo. Repalabai. Então, até ao dia de Jesus Cristo, deves ser dizimista e ofertante. Caso possas, não deves dar se tu não tiveres para dar. Claro, não vais dar do que não tens, do zero. E olha aqui. Aleluia. Então eles não são de nós. Quem sai da igreja revoltada, fala mal de igreja, fala mal de pastor, a blasfemar, não é? Blasfema de igrejas. Diz que são prostíbulos, diz que não gosta de Satanás. Blasfema de pastores, diz que são cães golosos, são mercenários, cães golosos. Repalabai. Oriando da base. Blasfemam das doutrinas. Dizem que o dízimo é colheita. O dízimo, a palavra dízimo quer dizer 10ª parte de algo, não quer dizer colheita. De Abraão até Levi era o dízimo de tudo que era dado. E agora, a Bíblia diz em Gálatas 6, 6 a 9, reparta dentre todos os seus bens com aquele que o alimenta, com a palavra. Então é bem claro, é de tudo. Continua. O dízimo nos moldes do sacerdócio de Melquisedeque, que era anterior a Levi. O que foi abolido foi o sacerdócio levítico. Com todo o argumento para não dar dízimos vem do período da lei de Moisés. Aleluia. Mas eles esquecem-se que o dízimo ele vem desde Abraão. Então o dízimo de Abraão continua. Agora, pela fé, eu dou dízimos e ofertas. E quem não dá, rouba ao Senhor. E o ladrão não entrará no reino dos céus. Doa a quem doer, irmão. Isto é a mensagem. Isto é a palavra. Glória a Deus, uma falsa hermenêutica. Tudo isso vem da hermenêutica. Eles saem das igrejas pelas hermenêuticas desses falsos doutores, falsos mestres, que saem das igrejas. Saíram de nós, mas não eram de nós. Então quem sai de uma igreja e fala mal da igreja, e diz que agora não é preciso congregar, tomam a Santa Ceia pela internet, cada um em casa, ou nem Santa Ceia tomam. Disse que cear é repartir. Então repartem o pão, já está. Eles estão blasfemando, estão brincando com as coisas santas. Estão dando aos cães as coisas santas. Eles vão pagar um preço muito alto. Então saíram de nós, mas não eram de nós. Mas se fossem de nós, ficaram connosco. Mas isto é para que se manifestasse, não são todos nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi, então, se eu tenho a unção do Santo, se eu tenho a unção do Espírito Santo, eu vou saber tudo. Então não preciso de hermenêutica. Se eu sei tudo, eu não preciso de hermenêutica para nada. Porque hermenêutica é regra humana, mas através de uma influência divina diabólica de Hermes. Na origem, já... Porque Hermes era o mensageiro dos deuses a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita, o patrono, ou seja, o padroeiro da comunicação e do entendimento humano. Então é ele que fazia entender. Em vez de ser o Espírito Santo, ele tinha a função do Espírito Santo. Aleluia. Agora repara. Hermes, ele era considerado o mensageiro de Zeus, que é o Deus supremo do panteão grego. Zeus é o Deus supremo. Então se Zeus não é Deus, não é o Deus verdadeiro, não é o Criador, não é o Eterno, o El Olam, não é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não é o Elohim, aleluia, não é o Elohim, Arabasheribai, não é o Yahvé, glória a Deus, o nome impronunciável de Deus, do tetragrama, Yod, Vav, Rei, Vav. Então se ele não é esse Deus, o Senhor, o Adonai Supremo, o Adonai Supremo, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas é um Deus falso, então Zeus é o diabo.
E Hermes, se é o mensageiro de Zeus que interpretava ou traduzia o que Zeus falava para o povo, então Hermes é o filho do diabo. Está na posição de Jesus. Há o filho de Deus e o filho do diabo. Então o filho do diabo, é de onde veio a hermenêutica, ele interpretava o que o diabo falava, Zeus, para o povo. E é isto que os cristãos hoje em dia estão fazendo. Estão largando o Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo, e passam a depender de Hermes, da hermenêutica, que deriva do verbo hermeneuein, que deriva de Zeus, que tem sua origem remota aliás, em Hermes, que era o filho de Zeus. Então, aqui ele assume duas funções, não só de filho do diabo, que é o filho de Zeus, como também intérprete, como o Espírito Santo. Agora vê, se eu tenho unção, quem vai ensinar não é Hermes, através da hermenêutica, mas é o Espírito Santo. Glória a Deus, então é bem claro. Tu que és teólogo, tu que és professor, doutor da Bíblia, tu tens de nascer de novo nesta área. Esquecer conceitos que vêm humanamente e através das filosofias vãs, através do paganismo, da idolatria e de outros deuses. Não podemos ter outros deuses. Então é bem claro. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Então eu só erro não conhecendo as Escrituras, nem tendo o poder de Deus. E para ter o poder de Deus, aí eu tenho que ter a unção, tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. Só tenho que ter estas duas coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Então agora a gente já sabe, temos o Espírito Santo, e porque nenhuma mentira é da verdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega que Jesus é o Cristo. Ainda tem gente a dizer que Mateus 24 não foi escrito para a igreja, mas foi escrito para judeus. Mas o que é que diz no versículo 9? Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Literalmente essa palavra seres atormentados vem de Lípsis, para a tribulação, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Espera aí. Será que os judeus são odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo? Eles têm o nome de Jesus Cristo? Guardam o nome de Jesus Cristo? Não. Pergunta ela. Crês no Messias, que é o Cristo? Eu creio no Messias, no Mashiach. Creio no Mashiach. Eu creio no Messias. Crês que Jesus é o Mashiach? Não. Eu não creio que Jesus é o Mashiach. Jesus não é o Cristo. Então quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse, diz aqui, é o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Porquê é que eles vão receber o anticristo? Porque eles negam que Jesus é o Cristo. Como é que eles vão ser odiados por todas as nações por causa de Jesus Cristo? Só quando aceitarem Jesus Cristo. Eles só vão aceitar Jesus Cristo quando as 70 semanas de Daniel estiverem cumpridas. Só no final da 70ª semana de Daniel. Eles vão ser preservados durante 1260 dias, que é o tempo do reinado do anticristo. É a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Vão ser preservados no deserto, para depois aceitarem a Jesus Cristo no final dessa semana. Então aqui está bem claro, meu. Está bem claro. São erros de interpretação que te vão dando, não é? E tu crês. Então quem é que guarda, quem é que porta o nome de Jesus Cristo? Os cristãos vão ser perseguidos durante aquele tempo. Olha aí. Aleluia. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, esse também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Sem vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, então é a unção do Espírito Santo, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E olha agora. E agora, filhinhos, permanecei nele para quando ele se manifestar, aleluia, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, quando é que a igreja é arrebatada? É na sua vinda, é na sua parúcia. E esta parúcia é a mesma palavra usada. Qual é o sinal da tua parúcia e da tua vinda? Jesus disse: cautelai-vos, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, muitos enganam. Depois fala de todos os sinais. Quando depois vires que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, se estiverem a Judeia, foram os depois manda fugir. Então, há um grupo que vai ser preservado. Nas florestas, nas montanhas, nos lugares ermos. Na Judeia tem montanhas, mas há lugares que pode não ter montanhas, mas tem deserto, tem cavernas, tem florestas, tem que fugir. Glória a Deus. Se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então, bem claro esta palavra. Eu vou só terminar aqui com João, o Evangelho de João. Este estudo hoje foi um pouco mais extenso do que eu previa, mas Deus começou a dar a palavra. Então não te fies na hermenêutica, na falsa interpretação. Vai para a Bíblia. Remanai, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas. Então não precisas de hermenêutica. Não é a rainha das interpretações. Porque aí, então Hermes seria o teu rei.
Aleluia, glória a Deus. Hermes seria o Espírito Santo na tua vida. Não. Não é a hermenêutica que é a rainha das interpretações. Isso é paganismo, é idolatria. Laban dará idolatria em torno da hermenêutica. Mas na realidade, na verdade é o Espírito Santo. Na verdade, esse vos ensinará todas as coisas do Espírito Santo e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que tu tens de ter, não a hermenêutica. Tens de ter o conhecimento da palavra mais o Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Escrituras e poder de Deus. Graça e conhecimento é o que tu tens de ter. Como dois irmãos gêmeos. Agora, terminando com João 16. E depois já vamos a terminar. E tu que não aceitaste as duas, aceita as duas. Do que estás desviado, reconciliando. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Amém? Eu agradeço esta riquíssima oportunidade deste estudo hoje. Tu que ainda não aceitaste Jesus, saibas que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que aprendeste errado, és um teólogo, és um professor, és um doutor da Bíblia, te converte hoje nesta área. Te arrepende dessa hermenêutica, entra mais na oração, no jejum e na leitura da Bíblia, e o Espírito Santo te anunciará toda a verdade, te conduzirá em toda a verdade, e a unção do Santo te fará saber todas as coisas. Amém.